Então, ó, dentro das posições relativas, a gente vai ver primeiro posição de um ponto em relação à circunferência. Então, ó, primeira coisa vai ser posição de um ponto. Isso tudo dentro da circunferência, tá? Em relação a um ponto, eu posso ter pontos que estão internos, pontos que estão externos, pontos que pertencem à nossa circunferência. Então, como assim? Eu vou desenhar aqui. Como diz o Álvaro, as bolas, as bolinhas aqui. Aqui é a origem, que é nosso centro. E aí eu vou fazer esse ponto aqui. Eu posso ter um ponto que está aqui. Eu posso ter um ponto que está aqui. Ou posso ter um ponto aqui, por exemplo. Então, qual que é a diferença desses três? Dependendo da posição que o meu ponto está, ele vai ter um nome. Como assim? Esse primeiro, ele está do lado de fora da minha circunferência. Lembrando que a circunferência, porque não está colorido. Então, se ele está do lado de fora, esse é um ponto externo. Ponto externo, lado de fora. Esse aqui está do lado de dentro, então é um ponto interno. E esse aqui, ele está na minha circunferência, ele está no meu contorno. Então, ele é um ponto que pertence. Então, ó, eu tenho o ponto que é externo, que está do lado de fora, o ponto que é interno, que está do lado de dentro, e um ponto que pertence. Tudo, gente, em relação à minha circunferência, tá? E aí a gente tem algumas características, algumas propriedades. Como assim? Eu tenho a minha distância do meu ponto e o meu raio. Então, raio, para lembrar do raio que a gente falou na semana passada. O raio é aquele segmento de reta que vem da origem e bate aqui na borda na minha circunferência. Então, ó, vou desenhar os três raios. E o que que acontece quando a gente fala agora em distância desse ponto? Se eu pegar, aí eu vou fazer de laranjinha aqui, ó. A distância desse ponto até na origem, a distância desse ponto até aqui, a distância até aqui. O que que vai acontecer como propriedade dessa distância? Então, esse Dzinho, vou até escrever aqui, é a distância do ponto, tá? Para não confundir com o diâmetro. Então, ó, o que que acontece nesse caso? Quando eu tenho um ponto externo, tá aqui de fora, concorda que a distância desse ponto até o centro é maior que o raio? Ó, aqui é bem maior que o raio. Então, a gente sabe que a distância é maior que o raio. Quando eu falo de um ponto que é interno, ó, a distância desse ponto até a origem é bem menorzinha que o raio. E quando eu tenho esse ponto que pertence à circunferência, ó, tá aqui, a distância é a mesma coisa do raio. Então, a primeira informação que a gente tem em relação a essas posições relativas são essas três. Toda vez que eu tiver um ponto que está do lado de fora, um ponto que é externo, a distância desse ponto até no centro é maior que o raio. Se eu tiver esse ponto interno, ou seja, do lado de dentro, a distância desse ponto até meu centro é menor que o raio. E se eu tiver um ponto que está na circunferência, ou seja, ele pertence, a distância dele até no centro tem que ser igual ao raio. Por quê? Se ele está da origem até aqui na pontinha, é um novo raio. Ok? Tá aqui, ok, gente?